Vou começar aqui apresentando você com as palavras que você mesmo fez, mas depois eu vou pedir que você continue essa apresentação. Tá A certo. Denise, assim como eu, é turismóloga, especialista em gestão de projetos culturais. Eu sou especialista em gestão de serviços. Não. Sim, pela UF. Só que ela é especialista em projetos culturais pela CELAC USP, mestra em turismo pela USP também, doutorando em sociologia, meu sonho, e pesquisadora em planejamento turístico, turismo com enfoque à causa afro e à participação negra na cultura brasileira. Faltou alguma coisa? Eu tô no processo de tirar minha carteirinha de guia de turismo. Maravilhosa. Nacional, regional, Faltou internacional. porque eu já concluí o curso, só que com a pandemia não liberou o certificado Uhum. e aí ainda não fiz a credencial, mas quase guia de turismo também. Arrasou. Maravilhosa. Eu cheguei a fazer também, eu cheguei a iniciar o curso, na verdade, só que eu parei porque eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro e no sábado era muito puxado para mim. E aí foi um projeto que eu cancelei, mas eu também estou pensando em retomar em algum momento quando eu voltar para o Brasil. Não daqui, Ah, né? Porque retoma. vale muito a pena. Faça isso, é ótimo. Então, Denise, Sim. antes de começar, me diga o que te levou, o que fez com que você se aprofundasse nessa especialização. Olha, eu vou dizer que a graduação, eu fiz FATEC, né? Eu não coloquei, acho que na descrição, eu sou da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Então, eu sou tecnóloga em turismo. E lá na graduação, e aí foi lá em 2011, né? Eu me formei já vai fazer 10 anos agora. E já me instigou a ir para os caminhos. Professores, né? Essas aulas de patrimônio, de história, eles conseguiram me ganhar bastante. E aí eu notei, né, que a gente falava pouco sobre a questão negra já naquela época. Então, 10 anos atrás, a gente falava pouquíssimo. Tava o boom do Museu Afro, que tinha acabado de inaugurar. E aí eu fiquei apaixonada pelo Museu Afro. Eu não consegui fazer meu TCC sobre ele, ficou na parte de planejamento turístico, mas ali eu já comecei a ver que a gente já tem uma história que não se conta. Então, dali, né, da graduação que eu comecei em 2008 para cá, só foi aumentando essa inquietação. Eu gosto de chamar de inquietação, porque foi isso. Ó, o John Souza acabou de entrar, colega de graduação, amigo querido. E é justamente isso. Na FATEC, né, a gente começa a notar essas nuances que tem dentro do turismo. E aí falta, né? Eu senti assim, essa ausência na graduação, e isso só foi aumentando. Então, conforme a conversa foi se delineando nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu fui mergulhando ainda mais. Na minha especialização, consegui fazer a minha pesquisa, o meu artigo sobre o Museu Afro. E aí eu fiz o quê? A perspectiva do visitante do Museu Afro. Então eu trouxe falei assim, opa, o que será que o pessoal pensa sobre o Museu Afro? Será que eles sabem que existe um Museu Afro dentro do Ibirapuera? Então eu já comecei a pensar várias coisas voltadas à cultura e ao turismo, que são temas que sempre me enriqueceram, né, muito, que eu sempre fui muito curiosa e tudo mais. Você falou um ponto que eu já acho muito importante, que foi, inclusive, um dos pontapés que me fizeram fazer essa semana de afroturismo aqui. Eu também comecei a minha carreira acadêmica, só que do ensino médio técnico, em 2008. Eu fiz um técnico em turismo no ensino médio, graduação em turismo e a pós-graduação em turismo. Eu fiz o técnico em 2008 e 2010, comecei em 2011 a faculdade e em 2016 eu comecei a minha pós-graduação. Em nenhum momento foi citado afroturismo. Então, eu tive professores que falaram sobre o tema, mas tudo dentro do turismo étnico e dentro sem aprofundar nada. Então, assim, colocavam ali a questão do turismo no Oriente Médio, do turismo asiático, tudo dentro do mesmo balão e tinha lá, né? Existe o turismo, e nem era afroturismo que falavam, né? Você falava, existe o turismo negro, né? Então, Sim. isso, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, do ano passado para cá, me incomodou muito porque eu tenho até agora muita dificuldade de achar informação, né? E a gente tocou algumas figurinhas antes, de fato é um tema muito novo,
né? Assim, não existe muita teoria sobre isso ainda, não existe um estudo aprofundado sobre isso ainda. Só a gente precisa falar, né? A gente precisa falar porque só assim que as pessoas vão começar a discutir o assunto, vai começar a ter um outro entendimento. E, já atrelado nesse ponto, eu vou me debruçar na sua dissertação já. Eu vou colocar Certo. exatamente um trecho do que eu retirei e qual é a pergunta que eu quero te fazer sobre isso. Logo no Tá início bom. da sua dissertação, você diz que os resultados da pesquisa indicam que as memórias, histórias e as personalidades negras em São Paulo sofreram um processo de apagamento gradual, contínuo e intensivo, resultado de uma política racista de branqueamento na cidade, que também recaiu sobre as práticas turísticas. Dito isso, eu quero te perguntar como essa política racista de branqueamento recaiu ou recai sobre as práticas turísticas que a gente adota no Brasil atualmente. Certo, Wendel. A gente precisa ir um passo atrás, né? Quando eu Sim. falo que o turismo, na minha dissertação, eu sou bem, assim, categórico. O turismo é racista, porque ele reproduz, né? Como você acabou de ler esse trecho, ele reproduz o que a sociedade, o que acontece na sociedade. E aí a sociedade é composta por indivíduos. As instituições, né, também são compostas por indivíduos. Dito isso, o turismo não tem como sair, né? Não é aquela caixinha mágica dele se livrar dessa posição racista. E aí o que eu trago na minha pesquisa? Que São Paulo, né? Eu uso São Paulo como um laboratório, né? Eu vou Sim. caçar as informações, mas isso se replica a muitas outras cidades do Brasil. Há uma política de branqueamento, ou seja, havia muitos escravizados, e aí começou um processo de abolicionismo. Que aí, como é que ia ser esse processo? Ia ser rápido, ia ser lento? Isso era discutido nas câmaras, assim, nas assembleias legislativas, de uma forma muito intensa. E aí, eles notaram que em algum momento a abolição ia ocorrer. Eles não iam ter que fugir disso, né? Com pressão externa, pressão internacional, pressão interna também de escravizados, de resistência de escravizados, de libertos. Então, claro, pessoas brancas que apoiavam a abolição, tudo isso começou a mexer, foi uma efervescência ali, começou a se movimentar. E aí o que aconteceu? Opa, a gente precisa melhorar isso, como é que a gente vai abolir agora? Não. Então foi um processo gradual, então começa, né, então, lei do ventre livre, a proibição do tráfico negreiro, vai tendo várias coisas na nossa política que impedem que os escravizados, né, tragam africanos para cá em condições de escravizados. Só que o que acontece? A população brasileira tinha muitos negros africanos, já filhos de africanos em terras brasileiras. E eles começaram a se incomodar com isso. Então, colocou-se no Brasil uma ideia de modernização, que a modernização, o progresso do país, só iria vir com os europeus. Só iria vir com os europeus. E aí, São Paulo, com certeza, é a cara disso, né? Uhum. Eles trazem começam a política imigrantista. Com essa política imigrantista, e aí é paralela, é tudo muito junto. A gente não está falando assim, aconteceu isso, parou e começou. Sim, não, tudo acontece. Resolveu essa questão, está tudo resolvido, conversamos, vamos para o próximo passo. Não, tudo junto e agora, né? Exatamente. Então, tudo aconteceu de forma muito rápida. Eles viram que tinham muitas pessoas negras, muitos africanos, muitos descendentes de africanos, e que o Brasil era negro. E isso não agradava as elites, os intelectuais das épocas, né? Foram vários, né, quase um século inteiro, um século e meio inteiro falando sobre isso. E aí eles falaram assim, a gente tem que fazer essa política de imigrantes. Quando eles começam a trazer os imigrantes, e aí eclode, né, a abolição acontece, aí 13 de maio chegando, o dia da abolição da escravatura, quando o 13 de maio acontece, era como se o problema do negro estivesse resolvido, né? Era como se a abolição resolvesse o problema, só que os imigrantes vieram com muitas regalias, né? Vamos dizer assim. Um suporte que, claro, merecido, precisava, eles estão saindo da terra deles para vir para cá. Só que, ao contrário da população africana e negra que estava já aqui no Brasil, não ocorreu. Não ocorreu. Então, aboliu, viram todos, né, de escravizados, de pessoas que não tinham condições sociais, né, não estava na base da pirâmide, não era considerado um cidadão, eles se transformaram em cidadão, e era como se tivesse resolvido o problema.
Então, aí a gente começa a notar que, conforme os anos foram passando e a política da abolição, né, desde lá de trás, desde a da abolição do tráfico negreiro para cá, as políticas foram pontuais para fingir que estavam fazendo algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, eles podavam a população negra. Então, não tinha acesso a terras, não tinha acesso à educação, não tinha uma indenização para essa população escravizada que estava indo para, né, para sua liberdade, ou para os nascidos livres. Quem nascia livre, né? Então, essa política racista começa a impregnar já daí, né? Claro, a gente tem que falar da condição de uma pessoa ser escravizada, né? Mas, que já é de antes. Mas, quando a gente nota com esse distanciamento, a gente percebe que o racismo já começa ali a mostrar as suas faces, né? Porque a abolição veio e a abolição... O que aconteceu no dia depois da abolição, né? Os pensadores negros trazem muito isso. O que aconteceu depois, né, no 14 de maio? Foi uma festa no 13, né? Todo, aboliu. E aí, o que ia fazer com essa população? Onde eles iam trabalhar? Onde eles iam morar? O que eles iam fazer? Então, e aí, essa política racista e de branqueamento, por quê? Porque eles optaram, foi uma opção, né, da política, dos intelectuais, políticos e da sociedade como um todo, trazer imigrantes para cá, valorizar esses imigrantes para embranquecer essa população e realmente se esqueceu da população negra, para como se ela fosse absorvida, né, e diluída dentro do processo da civilização e trazer esse progresso, né, com os imigrantes. Então é muito complexo, né? A gente dar essas pinceladas, mas é um processo que foi muito complexo e ainda é, né? Senão a gente não estaria discutindo isso agora. E aí você falou como recai, né, no turismo. Aí o turismo acaba reproduzindo isso. Aqui em São Paulo, e aí eu posso também citar o Rio e algumas outras, né, Curitiba, por exemplo, também. O que acontece? A gente, no turismo, tem um olhar direcionado, né? Então, se você vem em São Paulo e você não for na Liberdade, se você não mergulhar no que é a Liberdade Oriental, com aquelas luminárias, com toda aquela turistificação, né, com todo esse espetáculo asiático que é a Liberdade, que se transformou, né, na verdade, exato. A gente não... Parece que você não... nossa, como é que você não foi na Liberdade? Falam tanto, aparece em novela, aparece em jornal. A Liberdade é um ponto, é um marco, é um sucesso turístico. A gente não tem como negar isso, né? Então, o turismo, ele direciona esses olhares, ele reforça uma narrativa que engrandece alguma coisa, né? Então, você só vai olhar para aquilo que os encartes do turismo estão falando, o que a política do turismo está falando, o que uma propaganda está falando na televisão para Visite o Brasil. Quantas pessoas negras aparecem? O que de história negra efetivamente aparece? Então, ele vai reproduzindo essas narrativas que se construiu, né, aqui em São Paulo, São Paulo é a terra dos imigrantes. Mas quais imigrantes eles destacam, né? Então, aí fica aí a pergunta. Você comentou sobre o suporte, né, que os imigrantes europeus tiveram. A família do meu companheiro, né, tipo, não os pais, mas os avós ou os tata, eles foram para o Brasil da Alemanha exatamente nessa política. Daí eles ganharam terra, eles ganharam espaço, eles se estabilizaram no sul do país, né? O único problema, entre aspas, que eles tiveram foi que eles foram obrigados a ficar em comunidades. Então, assim, os alemães vão ficar aqui, os italianos vão ficar aqui. Por isso que lá no sul, né, tem a comunidade alemã, mas eles receberam todo um suporte que, quando a gente vai estudar a história, vai se aprofundar, que foi o que você comentou. Os negros não tiveram. Foi isso, acabou, aboliu, não porque o país se preparou para isso, aboliu porque foi um processo que eles perceberam que não tinha como retroceder nisso, ia acontecer, mas aboliu e não tem, né? Tanto que na sua dissertação diz que a escola foi proibida durante muito tempo, não só na sua dissertação, isso é que te aprende na escola, inclusive, né? Sim. Não podiam frequentar a escola, não podiam fazer... Era cidadão, mas não era cidadão com poderes plenos e vamos combinar que até hoje não é, né? Sim. Existem... O Brasil é o país que tem um preconceito mais velado que eu acho que existe no mundo, pelo que eu já vi. Assim, todo mundo já presenciou preconceito, todo mundo já viu alguma coisa, mas ninguém nunca praticou.
né? Ninguém nunca fez nenhum ato preconceituoso. E eu acho que esse é o grande problema, né? Que a gente sabe que existe, mas ninguém assume ou tenta consertar o que faz. Inclusive, Sim. esse é um assunto que tu vê que eu cresço muito porque me revolta um pouco. Seguindo nas perguntas aqui, segundo o Uri, eu não sei como se pronuncia, é Uri, um autor. Uri. Uri, isso. John Uri, isso. Segundo Uri, a questão não reside em saber se devemos ou não preservar o passado, mas que tipo de passado escolhemos para preservar. E você disse que o autor explicitou um jogo de interesses que envolve a preservação desse passado e essas escolhas não são arbitrárias, mas escolhidas intencionalmente para destacar ou ocultar algo. E isso nos leva à discussão sobre memória, que é um dos temas da live aqui. E daí eu queria que você aprofundasse um pouco sobre se existe alguma memória do povo negro que foi preservada no âmbito do turismo nacional e quais são as principais memórias que o movimento está tentando resgatar através do afroturismo. Certo. Bom, o Uri, ele é bem interessante. Essa frase ecoou muito na minha cabeça, tanto que eu sempre, quando eu me perdia na dissertação, né, falava assim, será que eu tô indo para um lado muito, né, tô me atrapalhando muito, eu voltava a ela. Porque essa frase foi uma das que eu anotei, que eu tenho um quadro de post-it aqui, né? Foi uma das que eu anotei e colei aqui, que eu quero pensar mais sobre ela também, inclusive. Por isso que eu citei ela. Sim, porque ele não está falando exatamente de negritude no livro dele, que é O Olhar do Turista. Uhum. Ele não está falando sobre isso, pelo contrário, ele está falando da elite, eu acho que britânica, não me recordo mais, que fala assim, olha, esse, sei lá, galpão é importante para a nossa família, para a nossa sociedade aqui, a gente precisa preservar ela. Para a gente e para o futuro, né? Para os nossos descendentes e tudo mais. E isso me pegou de um jeito, falei assim, e aí toda a discussão de história, né? Porque a história é construída, né? Eu coloco isso porque a gente tem que ver que a gente constrói a história diariamente. Tudo que acontece no mundo, no nosso pequeno núcleo, a gente está reconstruindo as narrativas e redescobrindo coisas. Então, isso é fundamental. A gente escolhe o que a gente vai falar, né? Então, aqui eu não estou falando toda a minha trajetória, você também não está falando toda a sua trajetória. A gente escolhe um pedacinho do passado que a gente quer deixar evidente. E isso também acontece no turismo. E na nossa vida, em tudo, né? Na história. E aí a gente vê muito isso. O que eu notei quando a gente fala de turismo brasileiro, né? Se a gente fala a nível nacional. A gente nota que depois de muito tentar, houve uma mudança, né? Então, quando a gente fala de manifestações negras no turismo, fica evidente, por exemplo, o samba, o carnaval, né? A gente coloca isso em destaque. A gente fala da capoeira, que é uma manifestação artístico-cultural, uma luta, que tem várias formas, só que esses símbolos, muitas vezes as pessoas não reconhecem totalmente como negro. Uhum. Vem primeiro a questão brasileira. O samba é brasileiro, imagina, né? O nosso carnaval, o carnaval é brasileiro. A capoeira é a luta brasileira que todo mundo conhece, junto com o jiu-jitsu. Então, fica aquele subalternizado, né? Não evidencia que é uma dança, uma arte, uma manifestação cultural afro-brasileira. Primeiro fala brasileiro e depois como é que surgiu o samba? Surgiu por causa das pessoas negras que trouxeram o gingado, os encontros das rodas de samba. Então, depois que a gente coloca isso. E isso não acontece, por exemplo, se a gente fala dos imigrantes japoneses, né? Uhum. Se a gente traz um temaki, por exemplo, né? A gente vai entender, né? Isso aqui é japonês. Por mais que a gente desvirtue e coloque cream cheese no prato que não tem, né? Uhum. Então as pessoas reconhecem que é japonês. Ou a gente vai na Liberdade, a gente reconhece que a Liberdade é uma manifestação, um little Japan, né? Um pequeno Japão no meio de São Paulo. E aí, cadê as narrativas negras? Então, no Brasil, quando a gente fala de turismo brasileiro, eles reforçam muito a questão do samba e da capoeira, tanto que agora, né, recentemente a capoeira se tornou patrimônio imaterial da humanidade.
Mas foi depois de muito tempo. Então, é difícil a gente falar, né? E ainda assim, não é uma valorização que a gente considera, vamos dizer, ideal, né? Vem depois de muita conversa, você tem que entender. A capoeira talvez mais, né? Que a gente consegue identificar como negra. O acarajé é uma comida típica. Mas falta as outras partes dessa nuance. Você pode repetir a segunda pergunta, só para eu ver Sim. se eu... A segunda foi quais são as principais memórias que o movimento do afroturismo está tentando resgatar. Ah, certo. O afroturismo, ele resgata, primeiro, é a pessoa negra, né, como protagonista em diversos sentidos, né? Então, acho que isso a gente tem que deixar em destaque, que lá no começo você falou do turismo étnico e falou muito bem sobre isso. Primeiro, a pessoa negra, né, a pessoa preta, como protagonista em diversos sentidos, tanto ela como turista, né? Então, reconhecer que existem turistas, viajantes negros, e reconhecer que essa parcela, né, da população, que a gente está com 56% da população brasileira, se considera preta ou parda, que aí entra na categoria de negros, segundo o IBGE. Isso é um número muito expressivo, só que ainda as pessoas não entendem o que significa isso. A gente quando o afroturismo resgata, né, o afro antes, né, falando assim, aqui é afroturismo, né, a gente está resgatando nossas memórias. O que eles tentam fazer? É uma mistura que a gente chama de valorizar as raízes, valorizar a ancestralidade e trazer à tona todas essas narrativas que foram apagadas, né? E valorizar o que a gente tem, né? O que a gente tem hoje de contemporâneo, né? O que as instituições culturais negras estão fazendo, valorizar o samba, valorizar a capoeira, com certeza, mas também trazer a religiosidade, trazer respeito à religiosidade, questionar o porquê que a gente fala que, né, São Paulo, né, não é exaltado que São Paulo é a maior cidade negra do Brasil. Por que a gente não tem monumentos negros? Por que a gente não tem nomes de ruas, nomes de praças, de avenidas, ou monumentos gigantes, né, que valorizem a nossa negritude, né? Então, o afroturismo é um conjunto de resgates e valorizações para trazer essas reflexões que a gente está discutindo aqui. Então, é um conjunto mesmo. A questão toda é o negro com a pessoa negra, né? Toda a nossa ancestralidade e o que está por vir como protagonista disso tudo. Uhum. Não, isso é muito curioso, a questão da narrativa que a gente usa. Porque, pensando em Brasil, né? Quando a gente pensa em um destino que ainda que não seja assim, ainda que não seja trabalhado como destino afro, mas que as pessoas ainda entendem é a Bahia, né? Assim, todo mundo entende que a Bahia tem todo um roteiro afro. Ninguém fala de São Paulo, né? São Paulo é a capital que não dorme, é a capital moderna, é a capital que o Rio de Janeiro é a das praias belas, assim. Então, agora e eu sou carioca, né? Assim, eu saí do Rio há 2 anos atrás, mas eu pesquiso muito sobre o Rio. O roteiro da Pequena África, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estava morando lá quando começaram a fazer as obras do VLT e descobriram lá, né, a questão histórica toda lá. E eu lembro o caos que se criou de que as pessoas estão querendo parar a obra porque descobriram um possível sítio arqueológico. As pessoas não... Se fosse, e eu lembro que isso foi uma discussão que eu tive na pós, se fosse encontrado algum resquício da história branca ali, alguma coisa europeia, ninguém ia discutir se deveria parar aquela obra ali, o valor daquilo ou não, sabe? Perfeito. Então, ninguém fala... eu já visitei, né, alguns quilombos ali no Brasil, mas foi por curiosidade mesmo. Ninguém falou assim, vamos lá, principalmente ali quando eu fui lá na Chapada dos Veadeiros, né? Tem uma cachoeira Santa Bárbara, sim, que você precisa, né, que ser obrigatoriamente, mas que bom por isso, usar os guias locais para fazer o passeio lá na Santa Bárbara. E aí eu lembro que eu sou aquela pessoa que normalmente, né, turismólogo, né, eu fico observando toda a estrutura, né, como é que é o comportamento. E daí é um número limitado de pessoas, por 2 motivos. O primeiro, para preservar
a questão da natureza mesmo, para não degradar lá. E o segundo era que nós não tínhamos muitos guias locais para atender grupos muito grandes. E isso é colocado em todos os lugares. Então, eu fui no feriado. Acabou a vaga, inclusive a minha vaga. Eu cheguei cedo, mas assim, eu não pude ir. Então, eu tive que voltar para casa, né? Lá para fazer uma outra coisa. E eu lembro de outras pessoas que estavam no grupo, não comigo, só foi eu e meu marido, mas assim, outras pessoas falando assim, por que não privatiza, coloca pessoas de fora para fazer, coloca... E aí eu questionei, eu falei assim, mas é porque é um valor que cultural, é um patrimônio dessas pessoas. A gente Sim, precisa valorizar essa questão. E a gente não valoriza a história do povo negro em quase nada no Brasil, turisticamente falando, né? Bem focado no turismo. Tirando ali a região da Bahia, eu não vejo uma história grande do setor, sabe? Não digo de pessoas individuais ou então de estudiosos, pesquisadores, mas do setor que fala assim, vamos fazer um material rico direcionado para a Pequena África, para outros roteiros que eu nem conheço, porque em nenhum estudo que eu fiz, em nenhum lugar que eu pesquisei, tinha sobre isso. sim. É engraçado assim, é triste, né, a gente colocar nesses termos, mas acaba que a Bahia, claro, a Bahia tem a maior população negra concentrada, né, então por isso que ela também tem os seus méritos, e aí a gente sempre pensa, quando a gente fala de questão negra, de negritude, de valorização dessa cultura, a gente pensa em Salvador, né, e Salvador, né, a gente coloca ali o Pelourinho, e aí a gente também pensa em Olodum e tudo mais. Quando a gente sai da Bahia, o negócio começa a ficar estranho, né? E o que aconteceu na Bahia foi realmente uma junção da população negra e a busca por esse, e tanto que eles usam ainda o turismo étnico, né? Eles usam bastante o termo turismo étnico afro, que aí busca essa questão do resgate, do turismo cultural. E aí foi também uma luta, né? Eles reforçam essas narrativas de valorizar mesmo, né? Falam assim, olha aqui a comida baiana, olha aqui as danças, todas as manifestações e suas nuances dentro de Salvador, né? E aí quando a gente pensa, como você mesmo falou, a gente sai e vai para São Paulo, vai para o Rio, né? O Cais do Valongo, hoje, a gente está lutando para que ele seja preservado e virou um patrimônio imaterial material da humanidade, né? A Unesco tombou, né? É um lugar importante e que carece ainda de cuidados. E já 2 anos, né? Imagina, você falou que 2 anos atrás que você começou, né, começou toda a questão do Cais do Valongo, e hoje a gente já tem que lutar para falar assim, opa, isso aqui é importante a gente preservar, né? Uhum. É importante, sim, a gente pensar em formas de intercalar tudo, né, de pensar na economia e pensar no valor cultural, mas a gente não pode desvalorizar aqui. Isso aconteceu também aqui em São Paulo, também, em cerca de 2 anos, com a descoberta das ossadas dos cemitérios dos aflitos. Por quê? Nos documentos indicavam que o cemitério tinha sido, todos os ossos, né, teriam sido transladados para o cemitério da Consolação, na época, porque o da Consolação foi o primeiro público mesmo, né, de verdade, da cidade, mas o cemitério dos aflitos foi o primeiro que as pessoas que não tinham condições de serem enterradas nas igrejas iam ser enterradas lá. Então, e os enforcados, indigentes, era um cemitério de párias, né, de pessoas que não tinham encaixe na sociedade, não tinham formas de se manter, e muitos escravizados foram enterrados ali. Então, agora a gente chama de primeiro cemitério público, mas na época não era público para todo, igual a gente conhece hoje em dia, né? E aí a gente descobre 9 ossadas, né? E aí, por quê? Estava construindo um prédio, né? Então demoliram o prédio que já tinha lá para construir um conjunto comercial. Imagina se não tivessem. Ia continuar lá embaixo. E aí a arqueóloga, né, a equipe de arqueologia falou assim, provavelmente nos terrenos próximos, né, da área, tem, porque principalmente aqueles que não têm subsolo, né, então é só o terra para cima, provavelmente tem outras ossadas, né?
Porque antes a gente só tinha isso por documentos, que a localização ela era do cemitério. Mas a gente pensava que todos os ossos, todas as ossadas, tinham sido enviados para o cemitério da Consolação. E aí a gente descobre que não foi. Então a gente já nota que descaso. E aí agora tem um movimento para a criação do Memorial dos Aflitos, na região ali da Liberdade. E aí entra um conflito com a comunidade asiática, que fala, e aí, vai perder a característica asiática, né? Não vai, né? Já está consolidada ali, a gente só vai somar, a gente só quer um fato para deixar isso evidente. Em Curitiba tem a linha preta, que também resgata pontos e fala dos afro-curitibanos. No museu, eu acho, não lembro o nome do Museu de Curitiba, não lembro exatamente qual museu, mas tem uma parte que fala dos imigrantes e eles dão destaque para a população negra do sul do país. E fala o que foi, como foi, e é um destaque que tem ali num dos museus principais da cidade. Então é muito interessante também notar que mesmo no sul, né, que a gente pensa não há negros no sul, isso é uma falácia, a gente tem outras narrativas que mostram, né, mas não fica evidente no turismo, né, se as pessoas não destacarem, se não está nos encartes da SP Tour, da Rio Tour, as pessoas não vão saber, né? E é isso que a gente também reivindica, né? Que essa história seja recontada e exaltada de forma como é as outras. Sim. Você comentou a questão do Cais Valongo. Eu vou citar um outro exemplo de lá, porque também ficou muito marcado em mim. Assim. Quando descobriu os resquícios de existia algo ali, eu estava no Rio e eu lembro que foi um pouco de um burburinho, depois transformou na discussão de se devíamos ou não dar valor àquilo, porque ia atrasar. E aí agora, só que essa discussão nos jornais, na TV aberta, ela foi esquecida. Hoje em dia, se você perguntar, né, eu acredito, né, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas para as pessoas no geral, as pessoas nem sabem o que é. Os cariocas que moram lá. Sabe? Não sabe, Cais Valongo. Eu ouvi falar, mas eu não sei o que é. Uma das estações de VLT, eu também eu não usei muito VLT, mas tem uma das estações que se chama Pequena África, é uma coisa bem referente, perto da central do Brasil. E eu tenho um conhecido, né, meu amigo, um conhecido que ele já comentou comigo sobre isso, que ele trabalha também com turismo, ele já perguntou para alguém, ele falou ali, você sabe por que tem esse nome? As pessoas não fazem ideia. Existe o nome de uma estação que as pessoas usam muitas vezes no centro da cidade do Rio de Janeiro, tem um nome ali que as pessoas provavelmente acham que existe o nome por existir. Não porque é uma região que tem uma rota turística ali, que tem uma história, que faz parte da história da cidade e do crescimento da cidade, de por que aquela cidade existe, e a história não é contada, né? E aí é sempre uma questão que eu gosto de reforçar com todo mundo que eu discuto sobre a visão do turismo, se fosse provavelmente, né, se fosse alguma herança eurocentrista, as pessoas iriam prestar atenção. Isso aqui foi porque teve uma comunidade europeia, então as pessoas iriam saber o porquê. Mas como é uma pequena África, as pessoas desvalorizam. E aí, eu morei na África do Sul, né? Eu fiz meu intercâmbio na África do Sul. E eu lembro que quando eu falei que eu ia fazer na África do Sul, as pessoas torciam o nariz. Então, assim, por que África do Sul? Sabe? Por que você escolheu lá? As pessoas falam inglês lá, e daí era muito, para mim era muito absurdo, sabe? As pessoas não entenderem o que, e assim, né, eu vou fazer na África do Sul, e aquela coisa que me incomoda muito, as pessoas acharem que a África é um lugar só, né? Então, assim, a África do Sul é a África, não existe país, não existem países diferentes, culturas diferentes, tudo. A gente fala sobre Brasil, Argentina, Estados Unidos e África, né? Ninguém fala sobre a África do Sul, ninguém fala sobre Angola, é sempre África. E aí eu lembro que as pessoas, assim, muitas pessoas assustadas, sabe? Mas é seguro você ir para a África? Você vai sozinho? Você conhece alguém lá? E isso é muito assustador, porque a gente não entende, as pessoas não entendem, mas também não procuram entender, né? Porque muitas pessoas que ficaram muito atônitas quando eu falei que ia fazer o meu intercâmbio na África do Sul, são pessoas que eu sei que têm acesso à informação, sabe? São pessoas que eu sei que poderiam pesquisar e não fazem porque não querem ou porque não têm interesse, né?
Sim, exatamente. Eu li uma vez, acho que foi uma. Eu sigo a BBC África, né? E às vezes aparece alguma notícia sobre o Brasil, enfim. E aí, no BBC Brasil, tinha um falando sobre a relação Brasil-África. E aí, a África como um bloco, né? Então, eles pegam várias pessoas da Nigéria, Angola, África do Sul, e aí eles falavam assim: olha, a gente sabe muito mais do Brasil do que o Brasil sabe da gente. Né? Nos jornais, a gente liga a televisão, a gente vai saber o que está acontecendo na França, né? Se houve um Uhum. atentado na França, a gente vai saber na mesma hora. Se houve um atentado na Nigéria, a gente vai. Às vezes a gente nem sabe que Nem houve. sabe, sim. Então, se a gente reforça muito essa África precária, essa África totalmente a questão da desumanização da pessoa, né? Então a miséria é muito reforçada. E aí é essa imagem que tem da maioria dos brasileiros né? E aí, quando a gente vai ver o contrário, não, eles sabem, eles consomem as nossas novelas, eles sabem das gírias, eles entendem algumas as nossas gírias, eles seguem muitos famosos brasileiros. Então, Uhum. é surreal a discrepância dessa, né? Então, eu lembro que eles falavam, na reportagem, falava assim, o Brasil parece que é um primo afastado, né? É que a gente tem esse contato, mas para eles não tem, o vínculo cortou. E isso é muito triste, né? Porque Sim. resgatar isso é difícil, né? Como é que a gente vai colocar, né? Fala assim, por que você não sabe nada da África? Quantos países existem no continente africano? As pessoas não vão saber, muitas vezes. Sim. Não, Ou, as ou até pessoas não mesmo têm noção, na verdade. ou até mesmo considerar que o Egito fica na África, porque é surreal isso. É surreal falar isso, mas é muito, muito, muito real. As pessoas acham que toda a ideia egípcia que o Hollywood construiu é aquilo. Então, se a gente for assim, tá bom, como é que é o. Né, onde é que fica o Egito? Coloca aí no mapa. As pessoas provavelmente não vão lembrar que fica na África. Sim. E aí que tem várias nuances de África, né? Então, são várias camadas de África. Não, e o Egito é muito curioso, né? Porque eu acho que no Egito, o imaginário das pessoas é que o Egito, ele tá sozinho, né? Porque, tipo assim, né? Sabem que o Egito não é na Europa, as pessoas sabem que o Egito não é na Ásia, mas não fazem exatamente essa ligação de que o Egito está na África. Então, assim, o É um Egito é bloco. africano. É tipo assim, a pessoa fica... Sabe, aquele meme da criancinha confusa assim, ué, É a gente é... exatamente isso. E isso incomoda. Quando a gente incomoda. Como assim? Mas não tem cabelo liso, os olhos roxos, né? Como assim? E aí, se a gente fala Cleópatra assim, era uma mulher branca de cabelo liso e olhos puxados, né? isso, Tipo, e que não eram, que a ideia de pessoas não brancas, sabe, né? Que não eram pessoas brancas ali que ocupavam esses espaços, parece que incomoda, choca, né? Choca tanto que incomoda. uhum. Você voltou? Deu uma travadinha. Voltou? Voltamos. Deu uma travadinha? Voltamos. A gente já falou aqui, né? Você já falou que sobre a sexualização dos corpos das mulheres, principalmente das mulheres negras em propagandas. O que eu gosto sempre de frisar é que mudou a diretriz graças ao Lula. Ele que tirou essa diretriz de sexualização dos corpos de propaganda de turismo. É... Perfeito. Saudade do meu ex. Eu sempre na sua dissertação, você também destaca que o turismo se configura racista por não apresentar turistas negros em campanhas publicitárias, não identificar a raça dos viajantes brasileiros, estereotipar os corpos das mulheres negras nas divulgações, negligenciar os corpos negros como viajantes e profissionais do setor. E isso também foi uma coisa que, quando eu li, me chamou a atenção, porque é uma daquelas coisas que eu já sabia, é uma coisa que, mas eu nunca discuti isso, sabe? Assim, eu nunca parei para, porque até quando a gente começa, tem um visitante aí, né? Até quando a gente começa a pensar em diretrizes do turismo, a gente não costuma pensar muito na imagem que a gente está. A gente pensa na teoria, então assim, nós precisamos colocar mais o turismo afro, o afroturismo no
estudo nas rotas, mas a gente não pensa assim, como vamos estampar isso? A gente acaba que fica em segundo plano e no fim das contas o que vai para fora é lá o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, é São Paulo à noite os prédios, é uma mulher negra sambando, uma família feliz com características europeias na praia. É o que a gente vende, é a imagem que a gente vende. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os maiores impactos do turismo racista para o setor e o que ele deixa de ganhar, o setor turístico deixa de ganhar em não aproveitar essa nuance, essas opções do afroturismo. Olha, ele perde 54% da população. Começar o ponto de partida é esse. Exatamente. Porque, assim, eu acho que quando a gente fala de representação, porque tem duas nuances, né? A representação e a representatividade. Representação é quando a gente, né, a gente olha uma propaganda de uma família de margarina, né? Aquela. É uma básica, né? A gente coloca ali e vê uma família interracial, uma família negra, não tá lidando com a questão racial, mas, opa, uma família que parece com a minha, uma família que parece com a do meu colega, sabe? As várias conjunções de famílias que existem no país, né? Num país miscigenado, porque o Brasil é miscigenado, a gente não está discutindo isso aqui. Então, quando a gente coloca no turismo, destaca, porque assim, a gente quando a gente está discutindo, né, meus colegas e tudo mais que também estudam isso, a gente está discutindo sobre a questão do afroturismo, vem assim, que a população negra aparece sempre muito feliz, tambando nesses momentos, né, tambando ou jogando futebol, né? Então, o negro, o homem negro não está fazendo um track, não está fazendo uma trilha, não está ali, nossa, olha, consegui, com aquela posição imponente de nós no topo da montanha, vislumbrando a vista. Não é esse homem negro. Né? Não está surfando. E aí, imagina, no Rio, por exemplo, que tem muito essa questão da praia, não tem, né? Então, eles colocam sempre o quê? O futebol de areia. Opa, o negro é possível, né? O negro está no futebol, porque o futebol é aquela ideia de ascensão social do negro, do homem negro pelo futebol. Aí a mulher negra também. O samba, o corpo escultural, e essa questão também é reforçada. Claro, melhorou muito, a gente tem que, com certeza, os anos de Marca Brasil, né, saudades Marca Brasil, foram realmente modificaram muito. Saudades Projeto Aquarela, saudades. Exatamente. Mudaram, começou a mudar, na verdade, né? A gente não pode falar que mudou. Por quê? Porque mesmo hoje, se a gente entra num fórum de mulheres negras, a gente vai ver como elas são tratadas no exterior. Como a mulher fala assim, sou brasileira, sou negra. Se a mulher brasileira já fala assim, olha, as pessoas já sexualizam automaticamente, já acham que é só para sexo, que não tem, né, que é um relacionamento superficial. Para a mulher negra isso é muito maior, né? É muito marcante. Então isso ainda apareceu outra convidada e isso ainda é muito marcante. Então, isso reforça. Então, o que o turismo está perdendo? Essa parcela de se identificar, de incentivar essas pessoas a viajar. As pessoas vão viajar sem esses incentivos? Claro que vão, porque eles já fazem isso. Sim. Mas se você não identificar por que as pessoas negras, por exemplo, se a gente consegue mensurar, quantas pessoas negras usam os aviões, né? Fazem uso das viagens aéreas, quantas usam o transporte rodoviário? Por quê? Elas, né, vamos supor que usa mais o rodoviário, né, uma hipótese aqui, usa mais o rodoviário do que o aéreo. Ou porque as pessoas negras quantas pessoas negras ficam hospedadas nos hotéis de luxo? Isso a gente começa a caracterizar uma demanda, né? A gente consegue direcionar isso e reconhecer esse sujeito como consumidor, né? Porque as pessoas negras consomem, né? É igual, eu tenho aqui meus bonequinhos nerd, tá vendo? Geek, várias coisinhas assim. Quando eu vou na Comic Con Experience aqui em São Paulo, são poucos negros que vão. Tanto que surgiu agora a Perifacon. Por quê? Era para falar assim, olha, as pessoas negras também, as pessoas pretas e pobres também consomem cultura geek, cultura nerd, a gente também está envolto, a gente também gosta disso.
muitas vezes é inacessível? Sim. É muito caro? Sim. Então, a gente tenta reformular isso para consumir, né? Então, é uma forma que o turismo acaba perdendo de reconhecer os seus próprios consumidores, entender os seus turistas, os seus fluxos. Como é que as pessoas vão muito, viagem a família? Eles viajam... Ou quem é que viaja sozinho? Como é que é essa viagem? Já sofreu racismo? E as pessoas esquecem isso. Quando eu vou, penso assim, eu quero ir para fora, quero passar um ano na Alemanha, né? Vamos lá, vou fazer fazer um sanduíche na Alemanha. A primeira preocupação que eu tenho é se eu vou sofrer racismo na Alemanha. E aí as pessoas, eu procuro às vezes na internet e fica as coisas vagas, né? Racismo Canadá, racismo Estados Unidos. Nos Estados Unidos aparece bastante, no Canadá já fica meio estranho, na Alemanha, a Alemanha aparece pontual, né, algumas coisas, mas a gente fica sem saber o que a gente vai esperar. Então é um medo que o viajante negro tem, né? A gente vai curtir, a gente vai, mas é um medo que a gente tem. Porque se aqui no nosso próprio país a gente sofre o racismo, a gente não é identificado como um turista nesses espaços, como um consumidor nesses espaços turísticos, nesses equipamentos, quando a gente vai para fora, isso é intensificado, porque a gente não está falando a nossa língua, a gente está exposto, está longe de tudo. Se um mal entendido, se aqui já causa um estrago, imagina lá aí fora, né? Como é que vai ser? Então a gente perde essas informações básicas. Se a gente valorizar, né? E aí a gente, isso no âmbito social entre pessoas, né? Entre pessoas, indivíduos e tudo mais. Se a gente pensar na nossa cultura, né, na cultura brasileira, que me é muito cara, gosto muito, adoro trabalhar essa questão. Quando a gente fala da questão indígena também, a gente traz muito essa questão do apagamento também. O que a gente perde? A gente perde a nossa própria valorização como ser brasileiro. O que é ser brasileiro? Né? Aí a gente fala assim, mas brasileiro tem síndrome de vira-lata. Adoro quando falam isso, assim, você também é brasileiro, né? Você esqueceu. Você esqueceu dessa parte. Brasileiro tem síndrome de vira-lata. Mas da onde veio essa síndrome? Por que a gente acaba se desvalorizando? Por que a gente não se reconhece? A gente não reconhece a nossa história. Parece que a história ficou no passado, né? Então a gente fala assim, a gente foi colonizado por Portugal. E pronto, acabou. E a gente não sabe o que isso significa para cada um de nós, né? O que isso significou para cada um de nós. Então, como sociedade brasileira, a gente perde muito, né? A gente não se reconhece, porque senão você falar do Cais do Valongo, eu falar que a população africana em São Paulo existia muito antes dos imigrantes que ganharam fama, não seria estranho. Se você falasse que vai para a África, seria assim, nossa, que bacana, você tem que conhecer tal lugar que você, né? Seria muito mais natural. Então, a gente perde muito nisso, né? E, claro, se a gente conseguir reverberar, né? Conseguir o mais próximo possível do que as pessoas negras e não negras, né? Que aí a gente não é igual ser antirracista, né? Não basta só você ser contra o racismo, você tem que ter práticas antirracistas, você tem que entender que uma pessoa negra no hotel não é só o servente, não é somente a camareira, não é somente a recepcionista, ela também está ali como consumidora, né? Então, se a gente mudar a chavinha, isso modifica toda uma estrutura, né? E, claro, não é uma coisa fácil, porque está muito enraizado o racismo, muito mesmo. E no turismo a gente tenta, agora, né, a gente está unindo esforços para deixar o afroturismo trazer esse protagonismo. Fala assim, olha, trazer não, né? Exaltar esse protagonismo. Falar assim, olha, vocês não dão conta, vocês não estão falando isso, né? Na cultura, nos nossos monumentos, nos nossos nomes de rua, na nossa própria história, né? Ano passado, no 20 de novembro, teve um documentário falando das falas negras, né? Que resgataram algumas personalidades negras que, de alguma forma, interferiram na nossa política, né? São importantes, personalidades importantes. Muitas pessoas não conhecem ou não imaginam que aquela pessoa, o Machado de Assis, por exemplo, é uma pessoa negra. Então, isso que a gente tem que trazer, sabe? Esse resgate, ele era negro, tá ali, ó.
eu te juro, quando eu descobri que Machado de Assis era negro, eu fui buscar meu livro de história, de verdade. Eu falei assim, não é possível que eu tenha criado essa imagem, mas não. Ele foi embranquecido, traços em todos os livros de história. Quando eu lembro exatamente quando a primeira vez que eu ouvi, né, que ele era negro, eu falei assim, gente, não é possível que a vida inteira eu criei uma imagem tão distorcida na minha mente. E daí eu fui ver as minhas referências e não foi eu que criei. As pessoas mostraram essa imagem, né? A nossa história embranqueceu Machado de Assis e um monte de outras personalidades também, né? Sim, exatamente. E embranqueceu. Uma fotógrafa uma vez me disse que as câmeras não são feitas para pessoas negras. Nenhuma câmera foi feita para as pessoas negras tirarem suas fotos. Tanto que eu estou um pouco pálida, né? Eu sou mais negra do que o vídeo mostra. E aí, tem as questões das pinturas, né? Alexandre Dumas, né? Que aí a gente traz uma figura europeia marcante na literatura também. Negro. E aí as pessoas também não raciocinam, não falam, nossa, mas como assim, Alexandre Dumas? Os Três Mosqueteiros, o autor era negro? Como assim? Parece que as pessoas desconsideram, parece que embranquecem, né? Eu gosto de fazer um exercício de memória. Fala assim, olha, fecha o olho, imagina uma moça com 1,60 m, cabelos ao vento. Ela viu o namorado, ela ficou rubra. Aí eu... Tá me ouvindo? Deu uma travadinha? Tô. Pode falar, tô vendo. Wendel? Voltou, travou e voltou. Acho que tá travado. Tá me ouvindo? Ah, tá. Pensei que tinha dado uma travadinha. Tá voltando. E aí, quando eu falo dessa questão Voltou? Agora Vamos voltou. ver? Agora voltou. Agora sincronizou. Quando eu faço... Você pegou o exercício de memória? Só travou na parte de pensar em uma mulher de cabelos ao vento. Isso, exatamente. Então, a mulher com cabelo ao vento, e aí ela pensa em alguma coisa, pensa no namorado, na namorada, ela fica rubra. Aí eu falo assim, tá bom, como é que você imaginou essa... Eu quero características físicas. A maioria das pessoas vão pensar em mulheres brancas com cabelo liso, no máximo cacheado, aquele cacho mais aberto. Nunca uma mulher negra de cabelo afro. Mas você falou que ela fica rubra. Eu falei assim, tudo bem, mas eu não posso... Rubra significa envergonhado, ficou com o rosto quente. Quem é que disse que eu não fico envergonhada, que eu não fico com o rosto quente? Então, a gente já tem esse exercício, já traz isso no nosso inconsciente, né? Quando a gente lê as características de um livro, né, de um personagem de um livro, a gente, se não tiver nenhuma descrição de cor de pele, a gente vai pensar numa pessoa branca. Sim. E digo a gente porque isso é um exercício de memória que eu faço também, né? Falo assim, mas por que eu achei que ela é branca? Por que eu tô achando que ela é branca? Porque são, no meu caso, 30 anos, né, com representações na televisão, nos jornais, nas novelas infantis, em tudo, nas revistas, nas histórias em quadrinhos, são todas referências brancas. E aí, isso que a gente fala, quando a gente fala de propagandas turísticas, de Ministério do Turismo, secretarias estaduais e municipais de turismo, que eles têm que dar essa evidência também. Porque é uma população miscigenada, sim. E aí a gente tem que valorizar também essa população negra. E aí a gente perde muito quando não faz isso. Uhum. Sim. Você comentou do exercício. Eu usei essa técnica, inclusive, no post de ontem sobre afroturismo. Antes de começar a falar sobre o que eu pedi para as pessoas pararem e pensarem um pouco o que vem à mente delas quando se fala de afroturismo. Eu coloquei também nos stories uma caixinha de perguntas sobre isso. Teve muitas respostas de fato interessantes, mas eu posso dizer que tipo 80% foram viagens para a África. E aí eu lembrei, quando você falou de exercício, eu comecei a usar essa técnica de pensar em exercícios quando eu vi a Rita Von Hunt, não sei se você conhece, no canal dela. Sim, eu sou tipo muito fã. Quando ela fez um vídeo falando sobre, lendo notícias sobre preconceitos. Ela falou assim, quero que você feche o olho e pense em uma pessoa.
alguém de sucesso, com poder, tal, tal. Que pessoa você pensou? Normalmente as pessoas vão falar, né? Assim, um homem ou uma mulher, né? Com características brancas. E depois, imagine uma pessoa marginalizada fazendo isso, isso e isso. As pessoas tendem a pensar, né, no geral, em uma pessoa negra, periférica, marginalizada, né? E aí, esse exercício, de fato, da gente parar e pensar para onde a nossa mente nos leva, que imagem ela cria, é muito interessante, né? Porque muitas vezes assim, a gente pensa, não, mas eu não sou preconceituoso, né? Eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou machista, eu não sou nada. Pense em uma pessoa de sucesso, essa pessoa é dona de uma empresa, quase ninguém vai pensar primeiramente em uma mulher ou em um homem negro, né? Sempre vai ser um homem branco, uma pessoa de sucesso, dona de uma empresa é um homem branco, né? Uma mulher de sucesso é uma mulher branca que tem muitos filhos e é essa mentalidade que a gente tem que lutar, né? Para mudar. Olha, a gente está aqui quase batendo uma hora. Então, eu vou te fazer uma pergunta, porque senão eu vou falar muito aqui, para a gente fechar aqui, né? Eu vou de novo usar, inclusive, aqui a sua dissertação. Pessoal, inclusive, leiam a dissertação dela. Eu vou colocar, já pedi autorização, eu vou colocar aqui eu não sei como vou colocar o link, acho que no Linktree em algum momento. Eu vou usar trecho da dissertação dela no sábado, que é quando eu vou colocar sobre fontes para as pessoas pesquisarem, porque foi uma dificuldade que eu tive de achar fontes de turismo, de afroturismo, e a dissertação dela está sensacional, fácil de ler. Isso eu falei para ela, inclusive, que eu acho que isso é uma qualidade que eu não tenho ainda, de conseguir me expressar de uma forma com que eu percebo que qualquer pessoa consiga ler, sabe? Desde uma pessoa com pouca instrução até uma pessoa que é muito instruída educacionalmente falando. Aqui outra pessoa já leu também, está falando que é maravilhosa. E Thalita, nessa dissertação, você fala que, né, mesmo ao trazer a perspectiva da pluralidade cultural, a presença negra pouco aparece nos guias e mapas elaborados por órgãos oficiais do turismo. Eu já coloquei aqui no Instagram um vídeo falando sobre o Ministério do Turismo que eu não consigo lidar atualmente, o sanfoneiro da Ave Maria. E aí, Denise, como que nós, do setor de turismo, devemos fazer, ou o que devemos fazer para mudar essa realidade? Como que nós nos organizamos para falar assim, olha só, órgãos aí, Ministério do Turismo, órgãos estaduais, municipais, como que a gente se organiza para fazer essa mudança? Começa principalmente, Wendel, com o indivíduo, com a sociedade civil como ela é, né? Com esse fluxo, com essa onda de movimento mesmo, essas pessoas se unindo e questionando isso com as autoridades que mandam. Por quê? Porque essas pessoas que mandam, né, tanto no Ministério do Turismo, né, que a gente ainda pode chamar de Ministério do Turismo, né, como nas secretarias municipais, estaduais, ainda são pessoas brancas que estão ali. E eles não vão direcionar o olhar deles para a questão negra, para a questão indígena, se não tiver um movimento para isso, se não tiver questionamento, se não tiver pessoas lutando para isso. Então, começa com essa união, né, com esse reforço de uma rede mesmo, né, de pessoas brancas e não brancas, as pessoas negras do turismo, que as pessoas que se identificam, entendem que as narrativas estão direcionando, estão apagando algumas histórias, né? E a partir disso, aquilo de reforço mesmo, de ir de fazer essas participações. Muitas pessoas não conhecem, né, os conselhos municipais de turismo, que tem uma parte da sociedade civil que dita, né, também tem ali um poder de voto, um poder de fala, porque falta isso, falta escutar a gente fala muito, a gente está aqui falando, falta chegar lá, né? Então, essas organizações, esses núcleos, e aí eu posso citar, a gente coloca a nível, né, de sociedade
organizado, a gente coloca os contours como formas, mas tem várias outras. Tem a União da Capela dos Aflitos, que está lutando pelo Memorial dos Aflitos. Tem a rede Afroturismo, que está se articulando com guias de turismo nacionais, que trazem a questão da valorização negra. E aí a gente consegue fortalecer essa discussão e elas chegarem para mais pessoas. Então, começa assim, com esse movimento da gente discutir nas escolas, discutir na graduação, na pós-graduação, né, em todos os níveis, e a gente consegue reverberar essa discussão. Então, não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer, até porque o movimento negro, né, os movimentos negros do Brasil estão aí desde antes da década de 70 e ainda hoje lutam para a gente discutir o que é o não racismo. Por que a gente ainda está discutindo isso, sendo que já deveria ter avançado, né? Então, a gente traz a gente tem que começar com a gente para chegar nesses políticos, para tentar articular mesmo, né? Entender que a Fundação Zumbi dos Palmares, ela não é uma fundação que exalta banalidades, né? Ela existe por uma razão e ela tem uma função no território nacional, que é justamente essa articulação da cultura brasileira. E hoje, por exemplo, ela está parada, né? A Fundação Zumbi dos Palmares está totalmente, assim, ela só tem um nome, né? Só está com um nome porque as execuções dos planos estão totalmente defasados. Se a gente tivesse alguém que nos ouvisse, entendesse, né, o que realmente ocorre, a gente já teria avançado, como aconteceu lá na Marca Brasil, que já começou essas modificações. Vamos esperar que o ano que vem a gente consiga algum fiozinho de esperança, né? A gente nunca desiste. Sim, é isso. Eu também acho eu concordo muito com você, que a gente tem que se organizar, sabe? Eu acho que parte da gente, assim, eu acho que a gente precisa fazer mais isso daqui. Trazer conversas, tentar fazer com que as pessoas compreendam, com que as pessoas como eu, um homem branco, ouçam de fato, né, o que a população negra tem a dizer. Você falou uma frase perfeita. Vocês, né, a população negra, falam muito, mas a gente escuta. A gente não escuta, né? E aí, e tudo é pensado no Brasil, quase tudo, né, as lideranças, por pessoas, por homens héteros, cisgêneros, brancos, né? Então, toda a nossa sociedade é organizada para esse perfil. Para as dores, se existem dores desse perfil, né? Então, eu concordo muito. Assim, tem que ser alguma coisa que eu não consegui ler porque subiu. Não, a Jaque, né? Infelizmente, ainda tem muita gente que nega a existência do racismo e isso é um absurdo. Isso é mais que absurdo, né? Isso, para mim, é inexplicável. Eu não sei nem ainda como... Eu vou só fazer um adendo aqui ao discurso do Thiago. Eu não acompanhei Big Brother, mas o discurso do Thiago Leifert que ele fez, que eu repostei, que eu achei incrível, que é isso, assim, as pessoas negras, a população negra, já estão cansadas de falar, sabe, assim. Esse é um tema que não devia mais ser discutido. Cabe à população branca, às pessoas brancas, pararem para pesquisar. Assim, hoje, atualmente, para as pessoas que têm acesso à informação, não existe mais sequer desculpa para saber que eu não sei por que não existe racismo reverso, eu não sei por que as pessoas acham que o Brasil é preconceituoso, se ele não é. Então, eu acho que deveria ser uma discussão que não cabe, mas não deveria, na verdade, caber, mas infelizmente a gente ainda precisa discutir questões tão básicas, porque algumas pessoas com certeza são maldosas e querem manter o status quo delas, e outras por ignorância e falta de vontade de pesquisar, né? Não é nem por questão de não ter onde pesquisar isso. É exatamente isso. Muito, muito, muito obrigado. Eu espero de coração que essa live fique salva aqui, porque normalmente quando eu gosto muito de o Instagram me sabota e não salva. Se tudo der certo, eu vou conseguir salvar aqui e eu também vou colocar no podcast para a galera que está de carro ouvir, para a galera que está no trabalho ouvir. E também vou tentar colocar no YouTube. Então, eu espero que fique salvo. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua dissertação, que é incrível.
Alguém falou aqui também, eu vou concordar que você explica tudo muito bem. E eu fiquei Ai, muito feliz por obrigada. você aceitar, pela disponibilidade. Eu espero que você consiga participar no sábado. Se não, também eu sei que você vai acompanhar de alguma forma. Se você quiser Com entrar certeza. só para colocar aqui o seu rosto e ouvir a nossa conversa aqui ao vivo, super bem-vinda também. Ah, E é isso. Obrigado de verdade. eu só tenho que agradecer, ainda o convite veio assim no momento que eu adorei mesmo. Muito obrigada por ter lido, porque realmente eu falo isso para as minhas amigas, né? Elas leem, elas estão aí me acompanhando, e aí estão aqui, né? A Jaque, a Thalita, estão fazendo coro. E aí, mas quando uma pessoa que a gente descobre, né, nesse mundo virtual, lê e dá esse feedback, aquece ainda mais o coração, porque o objetivo foi atingido, sabe? De realmente a dissertação foi para ser fácil de ser lida. Eu penei bastante para falar assim, não, isso não dá para ficar. É um assunto denso, é difícil, mas eu queria deixar o mais palatável possível para qualquer um ler, sabe? Porque é assim que eu me sinto. Acho que a academia às vezes peca muito em distanciar a gente, né? As pessoas, parece que a gente muda a chavinha e coloca tudo numa patamar muito difícil, que a gente tem que ler, reler e não entender o que está acontecendo ali. E eu sou contra essa, eu sou contra isso, né? Então, fico muito feliz que você tenha gostado. Pode usar novamente, pode ficar à vontade para destacar a dissertação. E muito obrigada pela oportunidade de ouvir. E assim, é isso que a gente está querendo, sabe? De pessoas como você que estão aí para lutar mesmo, para falar assim, olha, o turismo é muito mais que isso, a gente consegue abarcar muito mais coisas e a gente precisa dar visibilidade, exaltar essas vozes para dar esses resgates mesmo, mostrar alguns pontos que a gente não, muitas vezes o turismo acaba ignorando. Então, eu só tenho que agradecer, tá bom? Muito obrigada.